Saudações, família! Sejam todos muito bem-vindos, hermanos e hermanas. Ele foi chamado de Rei dos Bandidos e o Pablo Escobar das ruas. Conheça a história de Mário Alberto Castaño Molina, El Chopo, uma das figuras mais insanas e leais da organização de Medellín. De um jovem ambicioso no município de La Estrela, a braço direito de Pablo Escobar, sua trajetória foi marcada por poder, ambição e uma queda feroz. Como ele se tornou o braço bélico da organização? Será que havia um lado humano por trás de suas ações implacáveis? Neste vídeo, revelamos os segredos, as operações arriscadas e o legado de Chopo no submundo organizado. Se você gosta de histórias reais de poder e suspense, este vídeo é para você. Curta, comente, se inscreva com o sininho ativado para não perder nenhum detalhe e clique no botão de hyper. Agora, vamos mergulhar nessa história. Bora pro vídeo. Fiquem atentos com Chopo quando ele fica nervoso e sua gagueira aumentava, alertava Pablo Escobar ao observar seu homem de confiança. Sempre destemido, ele se preparava para executar alguma missão arriscada. Mário Alberto Castaño Molina, mais conhecido como Chopo, era a figura que comandava as operações do Escobar, famoso no submundo como o principal líder da organização de Medellín. Ele conquistou seu espaço na organização clandestina com inteligência e audácia. No comando das ações mais insanas, ele se destacava por ser implacável, frio e sem hesitação. Nunca vacilava, independentemente do desafio que enfrentasse. Mário Alberto Castaño Molina, conhecido como Chopo, nasceu em 1953, em Itagüí, e cresceu no bairro La Estrela, no Vale de Aburrá. Vindo de uma família de classe média, era o terceiro de 5 irmãos. Desde jovem, Mário demonstrava uma personalidade forte e ambiciosa, que o destacava na comunidade onde vivia. Ele estudou no Colégio Salvatoria, onde conheceu amigos que começavam a se envolver no submundo. Foi ali que ganhou o apelido Chopo, sem nem imaginar como surgiu. Dizem que o nome veio de uma das primeiras armas que usou em uma ação marcante. Rapidamente, o apelido se tornou sinônimo de respeito e temor no submundo. Na juventude, Chopo estava sempre na companhia de seus colegas, aprontando pelas ruas. Em uma dessas aventuras, acabou sendo pego e levado a um reformatório, mas logo conseguiu sua liberdade. Nessa época, ele já era um homem de temperamento forte, aproveitando uma oportunidade oferecida por figuras influentes, como Elkin Correa e El Mico, que estavam formando um grupo especializado em atividades ilícitas. Chopo se juntou a eles e se destacou tanto que um dos líderes o viu como um verdadeiro pupilo. Sua habilidade com armas, porém, também revelou um lado sombrio. Ele não tolerava provocações e reagia de forma extrema, mesmo por gestos simples. Apesar de sua baixa estatura, com apenas 1,55 m, isso nunca foi um obstáculo. Ele compensava qualquer limitação física com uma presença intimidadora e uma atitude destemida que inspirava tanto respeito quanto medo. Conta-se uma história de que, em um momento de descuido, após um insano acidente envolvendo seu filho mais velho, que foi atingido por um caminhão, Chopo, tomado pela emoção, acabou agindo de forma impulsiva contra sua esposa, enfiando uma bala em sua perna. Por outro lado, Chopo não hesitava em desafiar as autoridades. Isso ficou claro no dia em que ameaçou causar um grande tumulto no povoado se não libertassem sua esposa e sua filha, que haviam sido detidas pela polícia.
Diante da pressão, o prefeito, receoso, ordenou a liberação delas. A ex-esposa de Chopo, que sofria com seu comportamento controlador e agressivo, enfrentava dificuldades para seguir em frente com outros relacionamentos, já que ele não permitia que ela refizesse sua vida amorosa. Em um episódio extremo, Chopo chegou a confrontar um dos novos namorados dela, resultando em uma tragédia dentro da casa de Pablo Escobar. Foi em La Estrela que Chopo conheceu Pablo Escobar, por meio de amigos em comum, como Elkin Correa e Jorge Gonzalez, figuras experientes no mundo do contrabando. Esses contatos fortaleceram sua posição no submundo e marcaram o início de uma relação próxima com Escobar. Outro personagem de peso na região era Rubén Londônio, conhecido como La Yuca, que além de ser segurança pessoal de Pablo Escobar, tinha uma relação próxima com Chopo. Naquela época, ele ficou impressionado com as habilidades de jovens da área, como Luiz Carlos Aguilar, conhecido como Mugre, e Mário Alberto Castanho Molina. Este último se destacava por sua inteligência, capacidade de aprendizado e determinação inabalável. Sob a orientação de seus mentores, Chopo se especializou nas atividades do contrabando, na arte da negociação e no manejo de situações complexas. Essas habilidades o tornaram uma peça essencial no círculo de confiança de Escobar. Mário tentou, sem sucesso, levar uma vida comum. Trabalhou como garçom no renomado Hotel Intercontinental, mas seu temperamento difícil logo o fez perder o emprego. Apesar disso, ele já estava profundamente envolvido com o mundo do crime. Quando hóspedes ou visitantes se aproximavam do hotel, Chopo encontrava maneiras de obter ganhos extras além de seu salário. Ele os acompanhava até seus quartos e, com cuidado, conseguia subtrair dinheiro de suas carteiras. Depois, voltava para La Estrela, onde se reunia com os aliados de Escobar, como a Yuca e El Mico. Juntos, eles frequentavam o bar Los 13 Botones, de propriedade de Elkin Correa, um ponto de encontro famoso para figuras do contrabando e do submundo colombiano. Lá, entre conversas e drinks, Chopo curtia ouvir e dançar Juanito Alemania, uma música que adorava e que parecia refletir sua própria história. Além de seu temperamento forte, Chopo também era movido pela vaidade. Certa vez, ao chegar ao bar Los 13 Botones e ver Elkin Correa usando roupas novas da cabeça aos pés, ele brincou: "Perto de você, pareço um mulambo." Sem perder tempo, correu para uma loja sofisticada e se vestiu com um visual completo, tão elegante quanto o do amigo. Ao voltar, com ar confiante, olhou para Correa e disse: "Agora sim, podemos andar juntos, meu parceiro." E se sentou para tomar um licor, exibindo seu estilo. Chopo rapidamente deixou de ser apenas um jovem ambicioso para se tornar uma das figuras mais temidas e respeitadas da região. Sua ligação com Pablo Escobar e sua habilidade para lidar com os desafios mais difíceis garantiram a ele um lugar de destaque na organização de Medellín. Homens como ele conquistaram, com determinação, o comando de diversos grupos que atuavam em Antioquia, ganhando respeito por suas ações, especialmente quando integrou o grupo conhecido como MAS. Vestindo uniformes militares, Chopo assumiu a liderança de uma equipe de homens armados, apelidados de Los Quesitos. Inspirado pelas ideias de seu mentor, havia muito a ser feito. Chopo se consolidou como a sombra de Pablo Escobar, com uma lealdade inabalável ao chefe. Essa devoção o colocou entre os principais nomes da organização de Medellín. Mário carregava um orgulho visível por sua posição na organização, sentindo-se honrado por ser um dos homens de confiança de Escobar. Sua presença se tornou essencial nas operações mais complexas da organização, onde sua capacidade de agir com precisão e sua determinação implacável o destacavam. À medida que o grupo de Medellín ampliava seu domínio e alcançava um poder nunca antes visto, em 1984, Pinina, Ayuca e Chopo lideraram os homens de confiança Darío Guisado e Byron Velázquez, que foram responsáveis por um ataque contra Rodrigo Lara Bonilla, um evento que abalou o país. Antes da ação, um dos homens se apegou à fé, rezando para Maria Auxiliadora, beijando uma imagem religiosa e guardando-a com cuidado antes de partir. Assim começou a primeira grande disputa da organização de Medellín. No entanto, um erro marcou a operação.
Um dos envolvidos foi capturado e, por um momento, chegou a temer que o chefe eliminasse todos para evitar rastros. Mas isso não aconteceu. As investigações levaram a polícia até a casa dos sogros de Chopo. Seu sogro, que o via como uma pessoa descontrolada e o desprezava, não hesitou em apontá-lo. Ele declarou às autoridades: ele é segurança de Escobar, e sim, esteve envolvido na operação. Além disso, entregou um conjunto de fotos que identificavam Chopo, imagens que, com o tempo, se tornaram registros históricos de sua trajetória no submundo. Apesar de sua influência, Chopo lutava contra seu vício em coca e bebidas alcoólicas, que o consumiam. Ele tinha uma personalidade impulsiva e, em momentos de tensão, fazia comentários provocadores sobre seus alvos, descrevendo de forma fria as reações de seus alvos. Com um comportamento implacável, ele falava sobre suas ações como se fossem conquistas, detalhando de maneira calculada os últimos instantes de seus adversários. O respeito e o medo que Chopo inspirava entre os sicários não apenas lhe renderam o apelido de Rei dos Bandidos, mas, no final dos anos 80, ele também era chamado de Campos Elias, em referência a um veterano da Guerra do Vietnã, ou até mesmo de o Pablo Escobar das ruas. Por períodos, não passava uma semana sem que Chopo estivesse envolvido em ações perigosas que marcavam sua reputação. Seu estilo de vida extravagante não agradava completamente ao chefe, mas sua lealdade e competência já haviam sido comprovadas. Chopo tinha um fascínio por conflitos, e não era à toa. Cada operação bem-sucedida lhe rendia milhares de dólares, permitindo que ele vivesse o estilo de vida luxuoso e vaidoso que sempre admirou ao seu redor e que desejava para si. Pablo Escobar, que o valorizava muito, frequentemente o incluía em missões estratégicas e delicadas, como as operações nas pistas de Mama Rosa e nas Parcelas Califórnia, usadas para o transporte aéreo de cargas ilícitas. Essas tarefas exigiam homens com coragem inabalável e Chopo superava todas as expectativas com sua determinação. Naquela mesma época, Chopo teve um papel crucial seguindo ordens diretas de Pablo Escobar. Ele lidou com antigos aliados, como Héctor Barrientos e seu tio Evélio, que gerenciavam a pista clandestina Mama Rosa. Amanhã, eles vão embora. Encarreguem-se de Héctor fora da fazenda e façam o mesmo com Evelio, determinou o chefe. A mesma ordem se aplicou a Beto Cano, um ex-parceiro acusado de deslealdade. Chopo executou a tarefa, interceptando o Mercedes branco de Beto e agindo com precisão, conforme as instruções do líder. Se você está curtindo o vídeo, clica no botão de inscrever-se. É de graça e não tem desculpa para não apoiar o canal. Além de cumprir ordens, Chopo também esteve ao lado de Escobar em momentos de tensão, como na fuga do esconderijo conhecido como Biscocho. Durante a escapada, um soldado apareceu e os apontou com sua arma. Abaixe o fuzil, soldado. Somos do F2, estamos em operação. Pode se retirar, ordenou Pablo. O soldado obedeceu na hora, permitindo que escapassem. Homens como Chopo aconselhavam Escobar a evitar acordos de paz e o incentivavam a enfrentar conflitos, especialmente contra os rivais de Cali. Ele participou de ataques ao lado de Pinina e, mais tarde, com seu amigo Tyson, um dos poucos que se juntava a ele para tomar um drink, já que as noites de Chopo muitas vezes terminavam em confusão. Tyson atuava em lugares como o Porto de Buenaventura, liderando investidas contra os chefes de Cali. O ataque à Candelaria, que visava atingir Pacho Herrera, um dos líderes da organização de Cali, foi planejado como uma grande operação e o Rei dos Bandidos não poderia ficar de fora. Tomara que essa louca seja eliminada com as chuteiras de futebol calçadas, brincou Pablo, rindo. Apesar da provocação, Pacho resistiu, mas muitas pessoas foram dadas de baixa em ações como essas. Chopo quase foi capturado numa madrugada de 2 de março de 1988, quando um grupo conhecido como Los Magníficos roubou um avião Turbo Commander de uma base militar, sob ordens de Gustavo Gaviria. Durante a operação, disparos e sinalizadores dos aviões da Força Aérea pegaram Chopo e seu amigo próximo, Maxwell, de surpresa. Mesmo assim, Chopo agiu rápido, pegou sua filha pequena e, junto com Maxwell, os três fugiram em um Toyota vermelho.
Apesar da pressa, precisaram esperar alguns minutos até que os sicários carregassem no veículo equipamentos de radiocomunicação que costumavam ficar na pista da fazenda de Chopo. Depois, ele decidiu seguir com a filha rumo a Medellín. Apesar do amor incondicional pela filha, algo que o diferenciava de outros homens do cartel, Chopo ainda sentia uma fascinação sombria pelo submundo. Ele gostava de contar histórias sobre suas ações, descrevendo com entusiasmo os ataques que planejava contra alvos importantes, como o grupo de elite da polícia. Muitas dessas operações foram organizadas e executadas por ele mesmo. Numa manhã de outubro de 1989, Chopo e 2 de seus aliados instalaram um dispositivo na sede do jornal Vanguardia Liberal, seguindo ordens de Pablo Escobar. O Vanguardia Liberal está se tornando outro problema, disse o chefe. A ação causou a perda de 2 vidas e danos materiais significativos. Mas nada se comparava ao evento da tarde de quarta-feira, 11 de abril de 1990, no viaduto Tequendama. Essa operação resultou na queda de 8 policiais e 8 civis. Como se não bastasse, Chopo também delegou a Enxufe e Pájaro a missão de raptar a filha de um ex-presidente, oferecendo uma recompensa. São 300 milhões para capturá-la, ou 150 milhões se a eliminarem. Vocês decidem, disse ele. A operação não deu certo, mas a vítima levou um susto que jamais esqueceu. Da mesma forma, Chopo participou do rapto do filho do dono da empresa Média Crisol. Junto com seus homens de confiança e guiado por uma figura conhecida como a Freira Voadora, eles capturaram o alvo. No entanto, o raptado foi libertado após o pagamento de um resgate considerável. Logo depois, Chopo foi encarregado de lidar com o ex-ministro Lemurtra, que se opunha às leis anti-entorpecentes. Vou te pagar 100 milhões de pesos por esse trabalho, mas você me garante que vai ser bem feito, porque é muito dinheiro. A loteria de Medellín paga 80 milhões e eu estou te dando 100. É como se você tivesse ganhado na loteria, disse Escobar ao Chopo. E assim, a ordem foi cumprida. Na noite de 30 de abril de 1991, Murtra saía de sua última aula. Caminhava pela avenida em busca de um táxi quando foi surpreendido por sicários, que o atingiram com várias balas na calçada. Em 1991, Chopo já tinha mais de 35 anos, exibia uma barriga notável e gostava de deixar crescer o bigode e a barba. Para disfarçar a calvície, usava perucas com cabelo preto abundante e tinha feito uma tatuagem colorida de uma águia no braço esquerdo. Em julho daquele ano, um acordo de paz foi firmado com o governo, mas isso não significou uma pausa em suas ações. Chopo liderou, ao lado de Hernande Adenal e membros de outros grupos, uma operação para neutralizar o chefe paramilitar Henry Pérez. Sua confiança com Escobar estava consolidada, mas alguns, como o Mugri, o viam como rival. Chopo não era apenas conhecido como o rei dos fora da lei, mas também como mestre das vinganças. Quando queria que Pablo lidasse com o Mugri, lembrava que, em uma busca na casa deste, a polícia encontrou pistas que poderiam comprometer Pinina. No entanto, Escobar não permitia ações contra Mugri. Mesmo assim, Chopo, por conta própria, eliminou vários aliados do rival. Ele agia sem permissão e dizia aos seus homens: fiquem tranquilos, eu dou a cara pro patrão. Para se justificar com Pablo, afirmava: neutralizei por suspeitas confirmadas. Estavam nos entregando às autoridades. Em uma dessas situações, Mugri e outros entregaram gravações. Essa é a voz da ex-mulher do Chopo, revelou Aguilar. Assim como na música Juanito Alemania, ninguém ousava denunciá-lo, exceto Ana, sua ex-esposa, exausta de suas atitudes controladoras. Ela quase foi para o outro mundo no episódio envolvendo o filho e o caminhão, e isso ela jamais esqueceu. Ao descobrir, por meio de um amigo membro da organização conhecido como La Modelo, que um amante de Ana havia tentado prejudicá-lo, Chopo não apenas tomou providências contra o rival, mas também reagiu com dureza contra Ana, em um episódio de grande tensão. Apesar disso, Chopo tinha um lado familiar, que poucos conheciam. Ele teve 4 filhos com Ana, a única mulher com quem se casou,
mostrando que, mesmo sendo conhecido como o rei dos bandidos, havia espaço para um apego genuíno pela família. Esse contraste entre sua vida pública e privada revelava uma personalidade complexa, onde o executor implacável também tinha uma forte conexão emocional com os seus. Mas ninguém queria problemas com Chopo. Alguns ainda lembravam que, por ordens de Pablo, ele foi responsável por neutralizar Rubem Londônio, o temido Layuca, que havia se rebelado. Chopo também precisou lidar com seu mentor após uma reunião da cúpula de Medellín, onde a decisão de eliminá-lo foi tomada. Em maio de 1991, aos 48 anos, o mestre foi neutralizado em uma operação na sua fazenda, liderada por Chopo, ao lado de seus aliados Titi e Comanche. Chopo acumulou fortunas, mas seu desejo de poder era insaciável. Em janeiro de 1992, no restaurante Los Cristales, enquanto acariciava um anel de ouro com detalhes de diamante no dedo anular da mão esquerda, ele sugeriu com frieza que Fernando Galeano e Kiko Moncada fossem eliminados. Eles não estão colaborando com o chefe. O patrão tem que arcar com tudo. E todos nós, que somos os verdadeiros membros da organização, estamos passando aperto. Mas Galeano e Moncada estão enriquecendo, controlando todas as melhores rotas da organização, afirmou. A ideia passou a circular entre alguns sicários de Medellín, mas nem Chopo, nem os outros, ousavam tomar quaisquer atitudes sem a aprovação de Pablo. Eles jamais imaginariam o desfecho que se aproximava em julho de 1992. Enquanto Pablo estava na prisão, Titi, um dos homens de confiança de Chopo, descobriu um esconderijo de Fernando El Negro Galeano com mais de 20 milhões de dólares, que, entre outras coisas, estavam se deteriorando. Com a autorização de seu chefe, Titi liderou a operação para tomar posse desse dinheiro. No processo, muitos suspeitos foram interrogados de forma agressiva e neutralizados. Mais tarde, descobriu-se que tudo havia sido autorizado pelo próprio Pablo Escobar. Fernando Galeano e Kiko Moncada foi até a Catedral, a prisão onde Escobar estava, para questionar furiosamente o destino do dinheiro, mas logo percebeu que Escobar, influenciado por seus sicários, havia decidido eliminá-lo. A poderosa estrutura dos Galeano e Moncada foi destruída pelo patrão dos patrões na chamada Purga da Catedral, uma operação insana que durou pouco mais de 3 dias. Isso é um golpe total. Nós, os homens de confiança, tomamos o controle, acabamos com aqueles traidores do Kiko e do Negro, porque eles queriam nos explorar, disse Chopo a um dos trabalhadores dos Moncada. Nós avisamos ao Pablo o que faríamos, e ele nos deu o aval. Esse grupo estava nos deixando na miséria, mesmo depois de termos feito um acordo com eles. Lutamos contra a extradição, e Pablo se entregou à prisão, mas eles não colaboraram com os negócios. Nós nos empenhamos ao máximo nessa disputa. Você sabe que eu lidei com Lara Bonilla, que fizemos o rapto de Carlos Mauro Royos com o Popeye. Neutralizamos ministros, governadores, prefeitos e policiais. Somos mais de 10 mil homens, controlamos todos os grupos. E quem se meter conosco, a gente elimina, completou Chopo. Com isso, Chopo deu início a uma nova onda de conflitos, desencadeando a segunda grande disputa da organização de Medellín. Em 1993, muitos aliados de Castanho, como El Palomo, foram eliminados e várias células de Medellín foram desmanteladas. A disputa se intensificou além do que ele esperava, trazendo uma nova campanha de recompensa com sua foto estampada. As autoridades sabiam que Chopo era um dos principais pilares de apoio de Escobar, tornando-se o segundo homem mais perigoso e uma prioridade para o bloco de busca. Ao ver sua foto nas recompensas, Chopo reagiu com dureza e vários conhecidos de uma de suas amantes pagaram um preço alto. Pablo confidenciou ao seu advogado: os rapazes estão furiosos por causa das traições, e isso virou uma disputa. Alguns caíam em confrontos, enquanto outros, como Cuchilla, enfrentavam destinos muito piores, como serem jogados de helicópteros ou capturados e, digamos que, bem tratados por seus inimigos. Diante disso, Chopo ficou mais sério e até abandonou o licor. Mesmo assim, ele não recuou. Quando capturaram um informante dos Pepes, grupo que buscava destruir Medellín, Chopo ordenou uma punição severa para servir de exemplo.
Sua rede de operações era composta por homens de confiança como Juan Caca, Titi e Nangas, a quem Chopo encarregou de realizar ataques em Bogotá junto com outro sicário. Este outro sicário de Chopo foi capturado e agora colaborava com os Pepes e a polícia, apontando e delatando seus antigos aliados. Até os cunhados de Chopo, irmãos de sua nova namorada, Ângela, estavam na mira. Chopo se movia de forma imprevisível, aparecendo onde menos esperavam. Na segunda semana de março, mais de 300 buscas foram realizadas no centro de Medellín, mas mesmo sendo procurado, ele não hesitava em ir ao cinema ou passear pelas ruas com Ângela. Afinal, conseguia entrar e sair de seu apartamento sem ser reconhecido. Foi lá que algumas vezes Pablo Escobar se encontrou com ele. Enquanto isso, as informações fornecidas pelo sicário capturado aproximaram o bloco de busca e os Pepes da rede de operações liderada por Chopo. Sob a lei do medo, ele advertia: quem me trair ou delatar, eu acabo com ele. Mas sua sorte estava prestes a acabar. Na manhã de 19 de março de 1983, as autoridades capturaram vários de seus homens, incluindo Juan Caca, que após pressão decidiu colaborar. Preocupado com a vingança de seu temido chefe, ele declarou: eu sei onde o Chopo está. Tenho uma reunião com ele. Vocês precisam detê-lo, ou ele vai acabar com todos nós e nossas famílias. Logo depois, o bloco de busca, junto com membros dos Pepes, invadiu o prédio e subiu até o 20º andar. Chopo estava em seu apartamento, com uma grande janela aberta e a porta do quarto fechada, deitado assistindo às notícias, com suas pistolas ao alcance. Ele não percebeu a tempo que um comando havia forçado a entrada. Quando tentaram acessar o quarto, uma troca intensa de disparos começou, com Chopo atirando repetidamente. Os primeiros que entraram conseguiram derrubar a porta e, em meio a uma saraivada de balas, neutralizaram-no. Aos 40 anos, aquele foi o último campo de batalha do homem que se autoproclamava o rei dos bandidos. O único medo que restava a Chopo era a prisão. Aqueles que o enfrentaram precisaram provar que estavam prontos para agir com precisão em meio a um confronto intenso, já que a promotoria considerou o ocorrido uma eliminação. Juan Caca, primo de Layuca, tinha o hábito de trair seus aliados. Mais tarde, ele foi neutralizado com uma bala, deixando um bilhete que dizia: por ser um rato. A queda de Castanho, conhecido como Chopo, foi um golpe devastador, considerada por muitos o fim de um dos maiores sicários da época. Logo depois, seu chefe, Pablo Escobar, também cairia. Ambos eram vistos como grandes monstros da Colômbia. Chopo era tido como o homem mais destemido e implacável da organização. Era um dos poucos que chamava o patrão pelo nome, demonstrando uma relação de confiança mútua. Ele foi um amigo leal e, desde o primeiro encontro, sabia que seguiria Escobar até o final, nunca o abandonando. Acredita-se que seu corpo descansa em La Estrela, Antioquia, onde cresceu. Alguns dizem que ele caiu cumprindo sua missão, mas seu fim, assim como o de Escobar, não acabou com o contrabando. Outros vieram depois, carregando os mesmos antivalores que eles representavam. A trajetória de Chopo é um exemplo de como o poder, a ambição e a insanidade podem consumir uma pessoa, levando-a ao topo do submundo, mas também a uma queda inevitável e feroz. Sua história ilustra como esses elementos moldaram seu destino, transformando-o de um jovem rebelde em uma das figuras mais temidas da Colômbia. Mas, como todos os impérios construídos sobre o medo, seu fim foi tão implacável quanto inevitável. Por fim, Chopo é mais um exemplo a não ser seguido. Salve família! E essa foi a história de Mário Alberto Castaño Molina, El Chopo, uma figura que marcou a organização de Medellín com sua lealdade, ferocidade e um destino inevitável. Se curtiu esse mergulho no submundo colombiano, não esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativado para não perder nossos próximos documentários. E tem mais!
Torne-se membro do canal para apoiar nosso trabalho e ter acesso a conteúdos exclusivos e muito mais. Toda semana, trazemos novas histórias de figuras que deixaram sua marca na história do submundo. Quem você quer ver aqui? Sugira nos comentários. Até a próxima! Sejam todos muito bem-vindos à loja do canal. Vocês amam séries e filmes que marcaram suas vidas? Agora é hora de levar seus ícones favoritos para onde você for. Na loja do canal, temos as melhores capas personalizadas para celulares, com designs exclusivos dos maiores sucessos do cinema e das séries. Quer o clássico terno preto de um mafioso icônico? A imagem que te marcou no filme? Ou o rosto marcante daquele personagem inesquecível? Aqui você encontra tudo isso e muito mais. Capas feitas com qualidade premium, alta definição de imagem e materiais resistentes para proteger seu celular com muito estilo. Entregamos em todo o Brasil, com frete rápido e pagamento fácil, porque seu celular merece ser único, assim como você. Acesse agora mesmo e conheça todos os nossos modelos. O site está nos comentários fixados. Aqui deixamos seu celular com a cara das suas histórias favoritas. Transforme sua paixão em proteção.